Irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja sempre entre nós. Mas a semana que passamos, iniciou-se o último mês do ano, estamos em dezembro, graças a Deus, muitas coisas boas aconteceram em nossas vidas, também algumas coisas difíceis, mas estamos em nome de Jesus, com a graça e o poder e a honra de Deus, estamos perseverando. Hoje eu vim falar para vocês através da busca da transformação pela palavra. E essa transformação está acontecendo, vem acontecendo em mim. Eu vim falar para vocês dessa transformação que precisa acontecer. Precisamos passar por ela. E sempre trago o primeiro versículo, né? Sempre esse movimento que me dá sentido é a fala de Jesus lá para aqueles que o acompanhavam. Quando ele disse, né, aqueles que estavam incrédulos, sem saber qual era o caminho, qual era a verdade, como chegar ao Pai, quem queria interceder por eles, então Jesus disse para eles, ele já havia dito que lá teria que ir para o céu, que lá havia muitas moradas, e ele estaria lá preparando para nós, e eles sempre viram. Mas Jesus disse, eu sou, está em João 14, 6 e 7. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E se vocês realmente soubessem, realmente, né, quem sou eu, saberia quem é meu Pai. Amém? Então, quando eu falo de que eu busco, né, eu venho buscar uma transformação pela palavra, eu tenho um versículo em Provérbios que eu tenho um hábito, né, de buscar todos os dias um capítulo na Bíblia e um provérbio, né, um capítulo em Provérbios referente ao dia que eu estou iniciando. E todos os dias 24 tem sempre um versículo que vem mexendo comigo. Eu gosto de trazer geralmente dentro do contexto, fazer o início, né, do versículo, do capítulo, trazer uma certa, dentro do contexto, alguma coisa que possa, dentro do texto, justificar o contexto. Mas esse, especialmente, ele mexia comigo. E está no Provérbios 24, versículo 18, 17 e 18. Você, homem justo, não se alegre quando o perverso for castigado por Deus, nem vive quando ele tropeçar, para que o Senhor não fique sabendo e se desvie, desagrade e desvie dele a sua ira. Então, você, homem justo, não se alegre quando o perverso for castigado por Deus, nem vive quando ele tropeçar, para que o Senhor não fique sabendo e se desagrade e desvie dele a sua ira. Oh, meu Deus do céu! Sempre me incomodando isso. Por quê? E eu confesso para vocês que eu lembrei, né, numa certa ocasião, eu criança, minha mãe corrigindo o meu irmão, se não me engano, Gilberto Laroto, e eu deitado no meu quarto, aquilo vibrava, eu pulava para cima da trilha, eu chinelado em cima, de repente eu, né? Você está achando graça? Peraí, tem para você também. Mas me deu uma coça, acho que eu falei mais do que os dois juntos. Eu falei, misericórdia. E aí veio esse versículo, né, fazendo para mim. E eu venho refletindo em termos de quê? Da política. Como que eu posso vibrar quando Deus está agindo? Como que eu posso achar que eu sou justo por isso? Eu venho, né, buscando essa transformação e ela vem aos poucos agindo em mim. Mas eu comecei a me questionar uns tempos atrás. Falei, gente, né, eu parei de mandar as minhas mensagens que
doença, mandando para as pessoas, comecei a postar no meu status. Mas aí esse versículo vem mexendo comigo, gente. Como que eu posso buscar o reino dos céus através de Jesus? Rindo, sendo alegre com a desgraça do outro, desejando que tropece, que tem que pagar. Eu não sou juiz, eu não sou advogado, eu sou apenas um membro da igreja. Por que eu fico assim? Não é possível que Deus aquilo vem do Espírito Santo transformado. É ruim para aquele que ficou preso lá 2 anos e pouco, e para quem vai entrar agora na prisão. Você vê, gente, uma cela, o que importa ter ar-condicionado, televisão? Você não pode sair para lugar nenhum. Você não pode fazer nada. Como que eu posso me alegrar com os filhos desses, com o filho dos outros? Que eu tive meu sobrinho lá, só nós sabemos o que foi para nós, saber o que ele estava passando lá. Mas a gente está no mundo, uma situação que a gente quer olho por olho, dente por dente. Quer saber? Falei, gente, como que eu quero a transformação se eu não deixo ela acontecer? Como que eu quero que Jesus entre na minha casa se eu abro a porta e não convido ele para entrar? Então eu me lembrei, já contei aqui umas vezes, do meu vizinho, Jorge. Que aí eu venho no versículo 25, no capítulo 25, versículo 21 e 22. Se o inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor dará a você a recompensa. Eu lembrei de Jorge. Meu Deus, Jorge. Gente, eu falo para vocês que é doença. Eu estive doente, estou doente. Estou pedindo a transformação que ela vem acontecendo. Porque teve um momento que eu comentei com vocês que eu gosto de participar disso. Eu gosto de receber as pessoas, falar, que vai para cá. E também se aproveita a fazer ali sua campanhazinha, mas não pedindo, só a pessoa teve. E ele estava do outro lado da política. Gente, eu no segundo turno, eu nem fui. Fiquei em casa, só fui para votar. E quando eu entrei na zona eleitoral, que eu vi sentado, mas eu te disse, se Deus me desse, realizasse o meu desejo, eu tinha fuzilado. De tanto ódio, de tanta ira. Aquilo eu passei por ele, a esses responsáveis pela zona eleitoral. Pai, você não veio hoje, não deu para me vir, não estou legal. Pô, mas não, eu fui lá, voltei, saindo, elas ficaram assim, entrei para dentro de casa, consumido por aquela ira, por aquele desejo de vingança, sabe aquela coisa ruim? Era ele que estava doente, quem estava ficando doente era eu. Quem estava doente era eu. E sabe o que ele fez? O que ele faz? E continua fazendo? Quando me encontra meus filhos, claro. Como o Milos está bonito. Como o Milos é um menino bom. Nossa, seus filhos é uma bênção. Puxa vida, rapaz. Poxa, eu fico muito feliz quando eu vejo seus filhos. Olha, as frases na minha cabeça. Olha o tamanho da minha ira, o tamanho da minha doença. E como você agrada a pessoa? Você agrada os filhos, né? Desejando bem para si. Mateus já ficou na casa dele quando ele já precisava sair, ou quando ele ia sair. O menino dele, a mãe dele, enquanto Jesus não falava, tudo bem, menino, a Maria Região não podia passando. Vai, Flávio, jogando bola para lá, Flávio, gente, tudo bem, todas as vezes é isso. O carinho, o respeito
o enxergar você, entendeu? Falar, olha aqui, ó, mano, olha, aqui, ó, sou eu. Tô te vendo, tá tudo bem com você? Tudo jóia? Mas, gente, e não atrelado a isso, a transformação, que aí parei de postar os meus dados, essas coisas, eu ainda vejo ainda. Isso ainda não mexe comigo, veio ali no YouTube, mas eu tenho evitado postar. Tenho conseguido já um certo tempo não postar. Posto sim, situação do Vasco. Ontem eu estava rindo sozinho, porque tinha um cara que abriu uma latinha de cerveja, ele falou para ele assim: se você for beber, me esquece. Aí o Fábio, você vai beber? Quem é você? Eu quer dizer, essas coisas assim para poder, mas essa doença, essa coisa de odiar, de prazer em ver a pessoa. Bom dia, meu irmão. Bom dia, cara. Tudo bem? De ver a pessoa tropeçar, de ver a pessoa estar lá. Ela tem que ir para o inferno, tem que morrer, tem que pagar. Isso. Eu estou buscando transformação. Estou procurando mudança. Eu preciso disso. Sabe por que eu preciso disso? Esse ano, é o terceiro ano que eu estou na migração do serviço especializado em abordagem social. E o primeiro ano, contei para vocês, o pessoal pediu para fazer uma oração, aí cantamos o louvor, entra na minha casa, beleza. No segundo ano, pararam, falaram, vamos fazer oração? Opa, vamos embora. Aí nesse terceiro ano, política, essas coisas, eu comecei a criar uma resistência, falei, não vou não. Tem umas coisas que você fica chateado, coisas que, coisas do trabalho, coisas que o inimigo começa a tapar os seus olhos. Mas eu falei sobre abre os olhos, Jesus, no caminho de Maús, como que eu posso deixar o inimigo tapar meus olhos? Não é possível. E aí, muita resistência naquilo que eu tenho que perseverar. Aí fui no primeiro encontro dos séculos. Fui já até mais tarde, assim, lá, porque é interessante ir também nessas confraternizações. Porque eu sei do meu limite. Eu sei também que lá você encontra pessoas que no seu dia a dia te ajudam no seu momento mais difícil. Você tem que construir pontos, não muros. Então, o Flávio, estou no telefone, não, Flávio, conversar, interagir com as pessoas. E eu fiz isso. Quando eu cheguei lá, as 4 técnicas, né? A Miriam, a Lidiane e a Rosana. Flávio, que bom que você veio. Domingo, nós vimos o seu nome na confraternização dos funcionários do SESI. Você tem que ir. Nós estamos esperando. A Lidiane vai sair. Nós precisamos de alguém. Nós precisamos que você vá lá para fazer oração, para nós cantarmos o louvor. Isso é fundamental, é bom, nós queremos que você vá. Quem vai fazer isso? Gente, outrora quem era eu? Aí como eu hoje, pela oportunidade de estar aqui com vocês, trazer a palavra, não tem que dar permissão, não tem que deixar que haja transformação em mim. Como eu posso vir aqui falar da palavra, fazer com que vocês percam horas preciosas na casa de vocês, dormindo, descansando, porque a semana foi tensa, sempre tensa, para falar de uma coisa que eu não estou vivendo por inteiro, estou vivendo aos pouquinhos, porque eu venho, falo de amor, eu falo de paz, eu falo de Jesus, mas continuo desejando mal para aquele que não pactua com a minha palavra. Sabe que eu falei com eles no domingo, na sexta-feira, agradeci, falei da importância de Deus, o que Deus vem fazendo no nosso setor, mas que também o ano que vem é um ano difícil.
que eu odiei meu vizinho, que eu pudesse matar para ele, e que a gente não pode querer ser o dono da palavra, ser referência. Não, você, cada um faz aquilo que está no seu coração. Se você é do lado B, eu sou do lado A, o que nós não podemos é nos odiarmos. A gente não pode desejar o mal. Está aqui. Se eu não sou justo, eu sou pecador. Mas se eu quero ser justo, como que eu vou querer que o Rômulo não fez uma coisa que eu gostei? Que ele perca o casamento dele, que ele bata no carro, que a Carol não respeite ele. Olha só. Que o pastor caia, porque ele não deixou cantar, porque ele falou alguma coisa que eu não gostei. Que minha irmã, meu irmão, meus irmãos, que não converge na coisa do mundo, que é a nossa questão política, que a gente toca. Isso é direito, é salutar. Posso desejar mal para ela, para os filhos dela. Posso criar resistência com eles. Gente, e vim aqui encher a boca para falar de Jesus Cristo, que morreu por mim, para você. Mas sai lá fora, falou o que eu não quero, mas submisso à minha palavra. Ano que vem é guerra. Pode? A gente faz isso, eu faço isso, fazia isso. Eu tenho que deixar que haja transformação em mim. Porque quando eles me chamaram lá, essa semana eu acho que eu até me perdi um pouco, passei os horrores um pouco mais tarde, foi bom, te agradeço, Vanessa, você ter me lembrado, porque essas coisas mexem muito com a gente. É você ter o que falar mal, o que vai fazer, o como vai. Gente, isso traz gente, uma movimentação incrível, porque você pensa muitas coisas. Imagina a despedida de uma companheira que vai sair, vai para outro lugar dela, e ela fazendo questão que eu vá lá, porque eu também para despedir dela, do marido dela, dos filhos dela. Cara, eles estão indo para São Paulo. O marido teve uma proposta de emprego, ela está abandonando o trabalho aqui para ir com ele para São Paulo. Não, você tem que ir lá. Gente, lembrei do Dudu, sabe o que o Eduardo Duarte Dias falava? O Reinaldo lembra dele da nossa época, a minha irmã era na minha casa, ele sabe quem que é esse. Ele tinha, nas épocas de eleições, ele falava assim: cada um que passa por mim, deixa um pouco de si e leva um pouco de mim. Esse é o jeito. Aí ela está saindo, ela levando muito de nós, deixando muito dela para nós. E se ela está indo com o marido, uma proposta nova de que Deus abençoe ela, abençoe esse casal, essa família. E eu tenho certeza que pela história dela, eu cheguei no Centro Pop, ela me recebeu de braço aberto, ela me ajudou, eu chegando, primeira vez com assistência social, sem saber como pode, ela abriu as portas para mim. Tratou com respeito, com dignidade. Ela passou maus pedaços. Ela tinha época que ela saía de camburão, porque a época de pandemia, os usuários, ninguém sabia como lidar com aquilo. Eles estavam presos dentro do albergue, presos dentro do seu corpo e não podiam sair. 70 dias, a gente chegava ali, aquele desespero, aquela pressão, eles podendo sair. E as músicas, assim, música, filme, só pesado. E um dia a coordenadora Maria de Socorro me chama para fazer uma reunião com eles. E a gente, eu falei: bordador, chegar lá, tranquilo, reuniãozinha com eles, uma maravilha, vamos lá. Primeira dificuldade, parar o filme de terror, filme de guerra que eles estavam assistindo. Mas o Socorro é persistente. Ela começou a falar.
E ele falou assim, sai daí! E eu ali, não, sai na frente aí! Não, tem meu ouvido para sair. O povo falando, e eles aí por fim, depois do meia hora, falaram assim, gente, vamos calar a boca, desligar essa televisão, porque senão ela não vai parar de falar e nós não vamos ver mais os filmes. Então vamos deixar ela falar, que eles falam, acabam, e a gente volta para o filme. Aí nós conseguimos falar. E ela é coordenadora, a Lidiane. E nem por isso, que a situação quando eu chegando sem saber, quando eu fui ver o que era, meu Deus do céu, é isso? A coisa mais só você pegar e entregar. E cobrar. Mas quando entrega na tua mão, fala lá, Flávio, a palavra hoje é sua. Ah, isso. E agora? E agora, meu Deus? Então ela está saindo. Sabe por que eu cheguei nesse ponto? Porque eles veem em mim uma transformação que está acontecendo, porque eu também estou aqui com vocês. Continuo errando, infelizmente, os detalhes, continuo errando. Não só aqui, na minha casa, no meu trabalho, na rua. Pega, erra. Porque você é que é o carro, você é que é a palavra, você é que faz. Não é assim. Então eu preciso da transformação. Para mim me transformar, eu tenho que buscar aqui, na palavra. Mas a palavra me diz, em Provérbios, a primeira coisa para a mudança acontecer para me querer achar que o tempo vai ser justo, é quando aquele que me fez mal, ou aquele que eu não concordo com ele, aquele que eu acho que eu tenho que respeitar. E aqueles que pactuam com eles eu tenho que respeitá-los. Não é você, não é eu. Que você faça a sua parte, eu farei a minha. E no dia do juízo final, quem vai responder por tudo que fez sou eu. Não adianta como Eva falar com Adão, não, o Reinaldo, eu não tenho Cássio. Ele que falou comigo, que era para mim. Pecado, mas espera aí. Reinaldo, o que não tem que ir com você? A vida é sua. Ah, o marido, meu cunhado, meu irmão, aí. Então você não tem palavra, você faz o que as pessoas. O inimigo marca de braçada. Jó, quando entendeu, Deus falou: não, peraí, rapaz, peraí. Quem você acha que você é? Quem pôs o limite na terra? Quem tirou o céu e a terra? E você está questionando o que? É isso. É quando uma pessoa pega para você e fala assim: ó, tá vendo isso aqui? Olha a história desse aqui. Agora olha a história desse. Aí você olha e fala: poxa, opa, peraí. É aqui. Mas eu tenho que tomar a decisão. Ano que vem, eu tenho que, eu vou sair. Eu falo isso, eu estou colocando isso no coração. Não, eu vou sair da igreja, eu vou ficar, se começar o tumulto, todo mundo para lá, eu vou encostar em casa, eu não vou sair de casa. Não, eu tenho que lutar com isso, eu tenho que vir para cá, porque eu não vim falar aqui de política. Eu não vim exaltar fulano Bertão, eu vim aqui para aprender a palavra, para ser membro da igreja. Não vem aqui para falar política. Lá fora, isso vira para lá. Que não altera a minha vida, altera a nossa vida, sim. Mas aqui, e a gente tem esse amor pela família, esse amor pelas coisas que nós temos, que nós conquistamos, por tudo que a gente faz, o medo de perder. Né? Mas se Deus assim fizer, não adianta eu ter 2 carros, eu ter 2 casas, eu ter apartamento em Cabo Frio, eu ter passagens ida e volta para Nova York, eu dizer, porque acabou. Mas está tudo aí.
Amanhã foi o aniversário do meu filho, mas eu quero participar do aniversário do meu filho. Eu falo assim, acabou. Aí o que eu deixei? O que eu vou prestar conta? Ah, senhor, aquele candidato lá, bem feito, né? Tem que ter, né? Tem que... É, filho. Então é assim. Você pede perdão dos seus pecados, mas não perdoa os outros. Ah, é assim? Então você quer isso, você quer aquilo, mas eu estou entendendo. Você está melhor que Jesus, velho. E Jesus, gente, é tão impressionante. E Jesus, quando ele foi questionado se ele veio para mudar as leis, ele falou, não, eu não vim para mudar as leis, vim para que as leis sejam seguidas, as leis de Moisés. Mas eu vim também não para ser servido, eu vim para servir ao pobre e ao necessitado. Gente, aquela mulher que os fariseus a levou, ela tinha que levar ela e o marido. Só levaram ela. Marido, o homem. E eles, os fariseus, querendo pegar Jesus. E aí, ó, o que diz a lei? Vamos apedrejá-la, não é Jesus? Porque se Jesus fala, sim, vamos apedrejá-la, ele não era o coração, ele não era a alma, ele era o vingador. Está na lei, se não ia, ele não ia contra as leis. Mas o que ele fez? Ele mudou uma vírgula sequer das leis. Não mudou nada. Ele simplesmente falou, depois de um tempo ali, escrevendo, pegou uma pedra, nem olhou. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Um a um dos mais jovens ao mais jovem, ao mais idoso, saiu quando ele olhou, mulher, que daqueles que queriam apedrejá-la, foram embora, sumiram. Vá e não peque mais. Ele falou alguma coisa que você, para perdonar, não, você pode continuar pecando, que a lei, eu já burlei, não, vá e não peque mais. Ele mudou a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, somos os mais importantes, mas ele mudou os outros. Porque quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você está amando o único Deus aqui é digno de toda a honra e toda a glória. É a Ele. E quando você ama ao próximo como a ti mesmo, o que acontece? Você não vai pecar. Porque o próximo não é você, você está amando ele. Ele mudou os outros. Ele falou que os outros não valiam nada, dizer aquilo que podia. Não. Ele trouxe a importância de refletir esses dois mandamentos. Mas no momento algum ele mudou as leis. Os pastores estavam juntos, por aquele pessoal veio aqui, de fora, ficou perdido aí numa casa, trabalhando, decidiram ir embora, o pastor disse, embarcá-los. E o rapaz falou, o pastor falou, olha, eu perdoo aquele homem, aquele pastor que trouxe, que nos enganou, sabe por quê? Porque eu tenho que perdoar. Porque Deus perdoou até Davi, mas não livrou eles das consequências do pecado. Aquela mulher adulta, que Jesus falou, ela teve um momento dela, está tendo um momento dela de justificar. O pecado é perdoado, mas as consequências dele ficam com a gente. Eu tenho que pedir muito perdão a Deus pelos meus sentimentos. Esse ódio, essa doença, a gente é doença. Você odiar uma pessoa que você nunca viu, nunca lidou com a pessoa. Você ouvir e querer partir para cima, querer discutir com uma pessoa. Você não sabe qual a importância daquela pessoa, do que ela está pensando. Mas o problema não é meu, é dela. Não é meu problema. E quando a gente odeia, isso traz a gente está com raiva, a gente está chateado, isso faz tanto mal para a gente, que a gente faz um ambiente familiar tudo prejudicado.
passa. As energias positivas se propagam. Seu filho te olha assim, às vezes está uma dúvida. O que é? O que aconteceu? Um te olha e já quer partir para cima. Já quer. Isso não vem de Deus. Não pode ser. Uma coisa que está além de mim, eu não posso resolver. O que eu posso fazer é votar. O que eu posso fazer é ter minha opinião, falar com meus filhos. Mas eu não posso obrigá-los, nem posso obrigar você a fazer o que você não quer. Porque você tem a sua certeza, eu tenho a minha. Mas quando nós estamos aqui, como modifica o propósito, viemos por um único propósito, por uma única razão. Buscar o conhecimento, buscar a palavra, buscar o entendimento, buscar a sabedoria em quem? Cabeça da igreja. Jesus, através de quem? Através do homem. Nós estamos aqui. Somos referência? Não, a referência é Cristo. Nós somos apenas aquele que vai retransmitir aquilo que Deus vai pôr no nosso coração. Tem oportunidade, mas com responsabilidade, com respeito, com integridade. Que é isso que a palavra? Eu tenho certeza, se eu não tivesse, de uma certa forma, me comportando, as pessoas não tivessem vendo em mim alguma transformação, eu seria chamado num setor para falar de Deus. Então, louvor, pedindo, Deus que entre na minha casa, mexe com a minha estrutura. E se vocês verem hoje, Zaqueu, está aqui. A transformação ele deixou acontecer. E Jesus foi questionado por que deixou aquele pecador. O que Jesus foi passar a noite na casa dele, foi cear com ele. Como que Jesus foi fazer aquilo? Porque de manhã, quando Zaqueu levantou, Zaqueu se arrependeu, houve transformação. Zaqueu falou que metade do que ele tinha, ele ia doar aos pobres. E todos aqueles que ele indevidamente ele prejudicou, ele ia pagar 3, 4 vezes a mais que Deus. O que houve no Zaqueu? O que houve no Zaqueu? Transformação. Ele só ouviu falar, ele teve curiosidade de subir numa árvore, porque ele era pequeno baixo. E Jesus falou: hoje vou pousar na sua casa. E uma coisa interessante, quando você tem a oportunidade da palavra, você não tem também que ficar batendo. Você tem que levar a palavra como todo para todos, qual é a importância da palavra, a importância do momento, mas depois você encosta num cantinho, fala da palavra, aí que você vai fazer o trabalho, aí que você vai pôr em ação aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Pode fazer na vida do outro. E isso é muito bom. É bom. Ao mesmo tempo desesperador, que você fica naquela ansiedade. Eu, para achar o que eu queria dar nome, que eu queria. Eu lembro que o pastor sempre fala da questão do. Vocês não colocaram o título, então eu vou colocar o título. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu sou semente? Não sou semente. A semente leva você para o outro campo. Aí tudo você busca. Aí veio. O que eu venho buscar na igreja? O que eu preciso? Da palavra. Mas o que a palavra tem que fazer em mim? Transformação. O que está havendo em mim? Transformação. Total, ainda não, preciso muito ainda de transformar, de mudanças. Porque o inimigo está aqui. Está vendo falar, mas ele está doido para nos pregar. Está
Está doido para saber o quê? Para a gente fazer o que eu gosto de fazer. Aí, tá vendo? Pega o microfone, fala, mas olha, acabou danado. Tem que discutir, tem que se ferrar mesmo. Você está sofrendo, bem feito, né? Tem que sofrer mesmo. Como que eu posso entrar numa igreja, falar daquele que nem os seus acusadores ele condenou? Senhor, perdoa-nos, não sabe o que estão fazendo. Eu fico aqui pagando de Jesus, pagando de juiz, pagando de cara. Ela está passando por isso, o que é? Amém. Tem que pagar mesmo. Gente, é absurdo isso. E a gente faz isso de uma forma tão sutil, tão assim, sem perceber. O cara bate, te fechou, só tem que bater mesmo, já não fechou, tomar que bate lá na frente. Cara, olha só. Quando eu desejo mal para você, eu estou desejando mal para mim mesmo. Aí na porta, quando o cara passa, você vai bater. Você está dizendo, então, olha o que tem que haver comigo ainda muitas coisas. Está desempregado, fiquei 35 anos, agora vou fazer em março. Em março eu faço 35 anos, mas os 2 meses que eu fiquei parado em casa, no mês de janeiro, já no primeiro mês eu não tinha me perdido, a menina do RH me ligou e falou: Flávio, tem um contratozinho de 45 dias, você pega tudo mesmo, você está aí e tal, você quer? Opa, estou descendo. Machuquei, 15 dias, voltei com o braço de pó, mais 30 dias trabalhando, mais um mês atuo em casa, comecei a inventar tempero, aí corda aqui, corda ali. O dia que eu aceitei, que eu tinha que esperar no Senhor, o telefone tocou, passou, vamos voltar para trabalhar? Porque, nossa, então assim, agora estou trabalhando, estou fazendo o meu trabalho, eu acredito que eu esteja fazendo o que é certo, fazer o pé, eu erro. Mas se chegou um momento que eu errava demais e não ter mais fome, passou, claro, tem jeito, felizmente, tem que sair. Não dá mais. Não, pastor, eu sou não, veja lá, senhor pastor. Aí o que está acontecendo na fome? Não tem mais trabalhar, eu falo, está atrasado 10, 15 minutos. Isso aí. Vamos para isso mesmo, não vamos para essa seara. Essa seara de 10, 15 minutos, 20, isso aí eu vou pular essa parte. Mas, se eu não estou indo trabalhar, se eu estou desrespeitando a minha coordenação, se eu estou errando no meu trabalho, maltratando as pessoas, não tem como permanecer no meu trabalho. Eu sou amigo do pastor, falando na igreja lá. Nossa, não é mesmo, não é mesmo? Eu e o Reinaldo não estamos lá, não vai me segurar. Como? Como? Sabe por quê? Eu vou estar sendo justo, eu vou estar sendo honesto. Então, eu tenho que permitir que haja transformação. Eu me lembrei até de Madiba, era uma delas, foi condenada pelo apartheid, regime de segregação racial na África do Sul. Ficou 27 anos preso, ficou de 62 a 90 preso, por causa de política, por causa de defesa da segregação, o que acontecia na África do Sul. Sabe o que aconteceu? O seu tempo lá na prisão, quando ele saiu, seus anos na prisão não o amarguraram. Pelo contrário, Madiba, como era conhecido, carinhosamente chamado, saiu defendendo o perdão e a união, tornando-se um símbolo global de resistência
a prática e esperança. Isso é pregando a esperança, o perdão, o amor. Foi de 27 anos. Podia sair da amargurado, não matar. E quando o carcereiro, eu contei isso para vocês aqui, que os seguranças dele estavam no restaurante almoçando, e aí os carcereiros perceberam um homem tremendo, suando, aquele mal-estar, passando mal, olha aquele homem, ele não está bem. Eu vou contar a história dele para vocês. Ele foi o meu carcereiro. Ele zombava de mim, ele urinava na minha cara, debochava de mim. E hoje ele está com medo de fazer com ele o que ele fez comigo. Mas não era esse o propósito dele. Era muito maior. Era unir a África. Fazer que a esperança prevalecesse naquele povo. E que a justiça e o amor prevalecesse. Eu tenho que aprender. Eu tenho que transformar. Eu tenho que buscar isso. Para que eu possa realmente, como terra seca, encharcar essas bênçãos que vêm do céu. Que oração é repetitiva. Mas eu não perco essa prática. Eu tenho que aprender, descer da cama com os joelhos no chão e antes de deitar com os joelhos no chão para agradecer a Deus pelo que eu vivi, pela esperança de o amanhecer, para que Ele continue me abençoando, para que Ele continue trazendo em mim, fazendo de mim a transformação que eu preciso. Para que eu olhar para os meus sobrinhos, olhar para a minha família, olhar para vocês, e olhar sabendo que eu tenho que respeitá-los. Aí quando eu olho para meus sobrinhos, eu vejo o carinho deles, da minha família comigo, e é recíproco, eu acho que eu preciso melhorar mais ainda. Mais e mais. Porque aquele que morreu por mim, por todos vocês, ele não morreu, irmão. Então não é qualquer coisinha que possa acontecer, que possa impedir que essa transformação aconteça. Então o que eu desejo para vocês hoje, nesse domingo, primeiramente, é que Deus continue confiando em todos nós, que nossa referência aqui nessa terra seja Cristo Jesus, está lá sentado à direita dele, à direita de Deus Pai, e que o Consolador continue nos mostrando qual é o caminho da transformação. Que nós possamos, dentro do momento racional, dentro do momento nosso único, entendermos isso, deixar que isso aconteça. Para que hoje até esses jovens, as pessoas que estão na expectativa de um Enem, de uma oportunidade no futuro, possam estar iluminados, que se prepararam, que estão buscando, para que faça e que tenha lá na frente isso, de entender o mundo que nós estamos, de buscar informação, que informação é poder. Não adianta eu chegar aqui e achar que eu vou falar, para você não escutar para isso, se eu não me preparar para isso, eu não vou ter como. E mesmo assim você dá erro, você dá. Então, que para amanhã nós mudarmos esse mundo através da educação, através do respeito, principalmente através de Jesus. Se não for por ele, não há mudança, não há transformação, não há nada. Há algum inimigo. O inimigo solta, que outra gente aí, olha o que você fez, não. Só soltou tudo. Então, isso que nós temos dentro de nós, o bem e o mal, nós temos que alimentar a parte boa. Que ela é importante. E a outra, deixar que ela pereça, que ela morra de fome,
Que ele cresça e apareça. É isso que nós precisamos. Tá? Um número de bênçãos para todos vocês. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Que Deus continue abundantemente na tua vida, na tua família, na vida de todos vocês. Que nós somos um espelho, precisamos refletir a imagem do Senhor. Porque o mundo pode até nos fazer cair, mas Deus está aqui para nos levantar. Ok? Muito obrigado. Deus abençoe a todos, proteja, guarde, e que essa semana seja uma semana de bênçãos maravilhosas, que o inimigo age do jeito que ele achar que deve agir. Porque nós não estamos aqui para desafiar, nós estamos aqui para mostrar para ele quem é o nosso Deus. Qual é a importância do nosso Deus na nossa vida. 10 vezes caímos, 10.000 vezes Deus vai nos colocar de pé. Amém? Que Deus proteja e guarde todos vocês. Pastor, muito obrigado. Palma para Jesus. Muita transformação. Amém? Oh, glória, amém? Glória a Deus. Essa mensagem do nosso irmão hoje, transformação pela palavra, ela vem nos falar para nós abandonarmos a nossa justiça própria. Como toda mensagem que o nosso irmão falou aqui hoje, todas as palavras em que ele utilizou aqui para contextualizar a sua mensagem, é o que fica claro para nós. O que nos leva a reagir, o que nos leva a fazer, o que nos leva a pensar que somos melhores, o que levou os religiosos, é a justiça própria. Porque nós achamos que somos certos, nós achamos que somos melhores, que conhecemos mais, que sabemos mais, que temos a opinião certa, mas nós não temos. Jesus é o caminho, né? Então nós começamos, nosso irmão, como sempre trazendo aí o seu texto áureo, né? Como Jesus sendo o caminho, a verdade, a vida, e mostrando que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Eu posso ser o que eu acho que sou, um bom religioso, um bom pastor, um bom funcionário, um bom político, mas sem Jesus é só justiça própria. Que nós possamos então apropriar essa palavra, confiarmos em Jesus e entendermos que essa mudança que nós podemos fazer em nós mesmos, ela também não vem de nós, da nossa força, do nosso estudo, do nosso conhecimento, do nosso aprofundamento. Ela vem através de Jesus. E como o nosso irmão disse, nós viemos aqui nessa manhã oferecer ao Senhor o nosso culto, e de graça a gente recebe isso, né? Quando nós viemos aqui oferecermos o nosso culto vivo e racional, nós estamos buscando a palavra de Deus e recebendo a transformação de que tanto precisamos. Era essa mensagem nesta manhã, para que nessa semana você seja transformado pela graça de Deus, para que eu seja transformado diariamente por esta graça, que é o que nos sustenta em Cristo Jesus. Amém? Deus seja louvado. Esse é um momento também que você e eu somos convidados a manifestar o nosso dom de gratidão, de generosidade. Enquanto nossos irmãos vão louvar o Senhor, nós vamos trazer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Não porque nós queremos mais, eu vou trazer então uma oferta boa, generosa, como o pastor está falando, porque eu vou ganhar mais. Não, que não seja esse o seu desejo, mas que você venha trazer aqui a sua gratidão, demonstrar aqui a sua gratidão, sua generosidade, pelo que o Senhor já tem feito na sua vida. O dízimo que você entrega porque você já tem visto o Senhor operar. A semeadura que você faz é porque você tem confiado nele. Então nessa manhã nós viemos aqui por isso.
É por isso que desde 2016, desde 2016, essa porta está aberta e nós temos sido abençoados por ela. Nesse pequeno grupo que aqui está aqui desde o início, sendo abençoado por ela, não somente nós, mas também familiares nossos, pessoas com as quais nós trabalhamos, que tem falado, como nosso irmão falou aqui, tem visto, tem recebido através da sua boca, da sua presença, do seu testemunho, daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, até quando nós nos sentimos mal, ver a ação de Deus na nossa vida, porque as coisas acontecem de uma forma diferente, a forma como nós reagimos, e ver Deus em nós. Isso tudo é fruto desse tempo de qualidade que temos experimentado aqui. E é com a sua oferta, com a sua generosidade que nós temos podido sustentar tudo isso. Amém? Então vamos louvar o Senhor? Vamos? Amém? Glória a Jesus. Vamos louvar, vamos agradecer, vamos ser gratos por tudo que Ele tem feito. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos colocar sobre a planta dos nossos pés, como diria o nosso pastor. Estamos louvando, agradecendo. Esse mês nós temos o aniversário da irmã Cecília, temos o Daniel, amém? Que Deus continue lá na vida da irmã Cecília, atuando, fazendo a cura, fazendo a libertação de tudo que vem acontecendo. Assim também na casa da nossa irmã Elisângela, que Deus continue fortalecendo ela, fazendo sabedoria, entendimento, força e cura. Como também na casa da nossa pastora Rosana. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que guia meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho,
me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Convidar aqui a nossa diaconisa Cláudia para estar orando pelo encerramento desse culto nessa manhã, abençoar cada um aqui presente, nossos jovens, dar graças por essa oferta nessa manhã e nos despedir em paz na presença do Senhor. Oh, aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus, nós agradecemos a Deus, irmão, desde já, por tudo que Ele tem feito na vida de cada um de nós. E eu ouvi na pregação do Flávio, aí eu lembrei, quando Deus fala para nós orarmos pelos nossos inimigos, é muito difícil, nós orarmos pelos nossos políticos. Essa semana, eu parei, eu falei, Senhor, é muito difícil a gente orar para quem nos prejudica, mas é aí que está o amor de Deus. É verdade. Porque é muito fácil a gente amar quem ama nós. Mas Deus, mesmo nós errantes, mesmo no pecado, todo dia a porta está aberta para a salvação está fora. Com ver. Oh, Deus tem falado muito ao meu coração. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. Deus vê todas as coisas, igual o nosso pastor sempre falou. O culto e a palavra de Deus diz: Deus vê e Deus fala. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor tem verdadeiramente feito presente nesse lugar. É verdade. O Senhor tem sido presente na nossa casa. O Senhor tem sido presente onde quer que nós estamos. A tua presença é conosco. Pai, eu agradeço ao Senhor. E a cada dia, Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de renovação, Pai. O Senhor tem vivido verdadeiramente no meio do teu povo. E nós agradecemos pela palavra do Senhor falando conosco, Pai. Senhor, em nome de Jesus, faz-nos reconhecer, Pai,
os nossos erros, os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia, Pai, ó Senhor, tomar posição diante da tua palavra, porque Paulo foi cancelado pelo que ele fez. Pai, nós estamos chegando, Pai, oh Deus, tempo de Senhor, tomarmos posição diante de Ti, Pai. E em nome de Jesus, nós pedimos nos fortaleça, Pai. Fala conosco, Pai. Nínive é uma cidade, Pai, a ser uma cidade ruim, mal, Pai. E o Senhor, Pai, Senhor, converteu todos os moradores ali, Pai. Nós sabemos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor tem poder. Senhor, o Senhor tem poder para repreender Satanás no meio da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, diante da tua presença. Tomamos posição diante de Ti, em nome de Jesus. E pedimos que o Senhor continue a boa obra que o Senhor começou na nossa vida. Há de se completar em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos fortaleça. Dá-nos uma semana abençoada, Pai. Seja qual for a batalha que vier, que possamos estar preparados em nome de Jesus. Com o temor do Senhor no nosso coração e lutarmos em nome de Jesus. Não nos deixe perecer. Senhor, nos fortaleça, desperta-nos para estar orando, para verdadeiramente estar orando, para estar buscando a tua presença, Pai, para estarmos preparados para o tempo do fim, Jesus, porque sabemos que é breve, Pai, que tomemos posição, verdadeira posição, Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus, continue, Pai, a fortalecer, Pai, a nossa família, Pai. Ali, Pai, é o nosso alicerce. Nós que somos tuas servas, Pai, que estejamos, Pai, passando para os nossos filhos aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai, aquilo que é bom, que é agradável. Muda-nos, Pai. Por isso eu te peço todos os dias, Pai, converta os nossos corações, o meu coração ao teu evangelho. Senhor, muda o meu ser diante da tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Oh Deus, que o Senhor continue, Pai, a blindar os teus servos, Pai, contra essas astutas ciladas do diabo, porque nós sabemos que ele não desiste, mas o Senhor tem insistido em estar conosco. Glória a Deus. O Espírito Santo do Senhor tem falado. Ora, lê minha palavra, vigia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós tomamos posse da tua bênção sobre nossas vidas. Nós tomamos posse do livramento do Senhor. Pai, eu nunca cansarei, Pai, de exaltar o Senhor pelos livramentos que o Senhor tem dado ao meu lar, Pai, que o Senhor tem dado à minha vida, Pai. Ajuda-nos a tomar posição, Pai, e repreender toda a artimanha do maligno, porque nós sabemos que ele não tem poder sobre nossas vidas, não tem poder, mesmo que ele ache que ele tem poder, ele não tem. Porque poder há no nome, no sangue de Jesus sobre nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, continue a cuidar de nós, Pai. Continue a manifestar o teu poder em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que possamos nos inspirar nos teus servos, Pai. Senhor, mesmo com suas falhas, com seus pecados, com seus erros, a cada dia eles buscavam, Amém. Pai. Eles se santificavam, Pai. Abra o nosso entendimento, abra o nosso ser, Pai. Ó Deus, que o nosso olhar não seja só superficial, Pai. Senhor, dá-nos discernimento a começar por mim, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o nosso eu caia por terra, mas que o Senhor cresça verdadeiramente no nosso meio.
Deus, nós colocamos as nossas autoridades, Pai, tanto espirituais como políticas, nas tuas mãos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, porque nós sabemos, Pai, que este governo é permitido por Ti, Pai. A Sua palavra diz que tudo que acontece, o Senhor está no controle, Pai. E nós agradecemos e pedimos ao Senhor sabedoria, Pai. Sabedoria para lidar com os percalços, Senhor, nós sabemos. Senhor, Tua palavra diz, Pai, que as trevas é potente, mas a luz às vezes vacila, mas a luz tem oportunidade de a cada dia mais e mais crescer, resplandecer mais e mais, em nome de Jesus. E o nosso alvo, Pai, é a eternidade, é a nova Jerusalém, mar de ouro, rua de cristal, Pai. A Tua palavra revela tudo, tudo, Pai. Senhor, que sejamos, Pai, assim como o Senhor restaurou a Nínive, assim como o Senhor mudou a vida de Paulo, de Pedro, de Mateus. Senhor, que a cada dia haja mudança em nosso ser, que o amor de Jesus Cristo, que o perfume de Cristo seja exalado do nosso ser com sabedoria. Em nome de Jesus, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito pela nossa igreja, pela vida dos nossos pastores, pela vida de cada um de nós que somos membros. Pai, que o Senhor nos ajude a verdadeiramente tomar posição, Pai, diante do Teu reino, Pai. Do Teu reino, Pai, dá crescimento espiritual ao Teu povo. Envie os Teus servos, Pai, a congregar na Tua igreja. Em nome de Jesus eu oro. Peço uma semana abençoada, Pai. E agradeço ao Senhor que a Tua palavra falou muito aos nossos corações. Que o Senhor continue conosco, Pai. E eu agradeço, Pai, tantos, fazendo tantos planos para o Natal. E nós sabemos que o nosso amanhecer é o Natal. É o nascimento de Jesus Cristo, dia após dia, em nossos corações, Pai. Todos os dias para nós é celebração, porque o Senhor nos deu a eternidade, a vida eterna, Pai. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue a cuidar de cada um de nós, Pai. O Senhor conhece a necessidade que temos de Ti. Continue conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Repreenda todo mal, Pai. Em nome de Jesus, continue conosco. Amém. Glória a Deus. Amém. Estende sua mão, então recebe que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo, seja conosco hoje e para sempre. Amém. Amém. Saímos aí com esse último louvor e que o Senhor te acompanhe em nome de Jesus. Vai lá, gente, vamos ajudar aí. Nosso time de escala está lá, hoje aí. Nosso general Cristo. Vamos lá, vamos seu exército poderoso, sua glória seja vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha toda. Nós merecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Em nome de vamos resistirá. O nosso general é
Cristo, seguimos os seus passos, nem nos existirá. O Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha toda, na contra nós vencerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos existirá.